O que é o pecado original? Imagine uma criança recém-nascida, inocente, frágil, repleta de potencial. Ainda assim, mesmo sem jamais ter cometido uma única ação, ela já carrega consigo uma marca invisível, uma herança espiritual que nos alcança desde os primórdios da humanidade. Esta realidade misteriosa e profunda é chamada pela Igreja de pecado original. Compreender este ensinamento é essencial para todo católico que busca conhecer as raízes da fé e o sentido mais profundo da redenção em Cristo. O pecado original não é apenas um conceito teológico abstrato, é uma verdade que nos conecta a uma história de queda, dor, promessa e, sobretudo, de salvação. O pecado original é a condição espiritual herdada por todos os seres humanos a partir da desobediência de Adão e Eva, nossos primeiros pais, conforme narrado no livro do Gênesis. Ao desobedecerem ao mandamento divino e comerem do fruto proibido, Adão e Eva romperam a comunhão plena que possuíam com Deus. Esse ato de desobediência foi mais do que um erro, foi uma rejeição da confiança e da dependência do Criador. Eles desejaram ser, como deuses, determinando por si mesmos o que é bem e o que é mal. Esse desejo de autossuficiência, de colocar a própria vontade acima da vontade divina, constituiu o núcleo do pecado original. A consequência imediata desse pecado foi a perda do estado de graça original, o dom sobrenatural da amizade com Deus. Com isso, entraram no mundo a dor, o sofrimento, a desordem interior, a morte e a inclinação ao mal. Mas, de forma ainda mais profunda, a natureza humana foi ferida, não destruída, mas enfraquecida. E essa condição passou a ser transmitida a todos os seus descendentes. Esta é a herança de Adão e Eva. Ao contrário do pecado pessoal, o pecado original não é cometido individualmente. Ele é transmitido por geração, pela propagação da natureza humana, não pela imitação. A criança não escolhe herdar esta condição, ela nasce com ela. Este ensinamento está profundamente enraizado na tradição da Igreja, confirmado pelo magistério e pela Sagrada Escritura, especialmente nos escritos do apóstolo Paulo, que afirma: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Romanos 5,12. Ainda assim, é importante ressaltar, embora nasçamos com o pecado original, Deus não nos abandona nesta condição. Ele prepara, desde o início, o caminho da salvação. Logo após a queda, ele promete um redentor, o descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Este anúncio, chamado de proto-evangelho, é a primeira boa nova da salvação, o primeiro vislumbre da misericórdia divina diante da tragédia da desobediência humana. A doutrina do pecado original revela uma dimensão profunda da nossa existência. Somos criados por amor, mas carregamos uma ferida que nos inclina ao egoísmo, à rebeldia e à busca de autonomia fora da vontade de Deus. A herança de Adão e Eva, portanto, não é apenas um fato distante no tempo. Ela se manifesta cotidianamente em nossa vida, nas pequenas e grandes decisões que tomamos. Um exemplo claro dessa inclinação ao mal está na luta interior que todos experimentamos. Como disse São Paulo, quero o bem, mas não o faço. O mal que não quero, esse faço. Romanos 7,19. Esta luta, este conflito interior entre a razão iluminada pela graça e as paixões desordenadas, é uma consequência direta do pecado original. Não fomos criados assim, fomos criados em harmonia. Mas o pecado rompeu essa ordem interior e exterior, afetando nossas relações com Deus, com os outros e com a criação. Contudo, o ensinamento da Igreja também nos lembra que, embora ferida, a natureza humana não foi corrompida em sua essência. O ser humano permanece imagem de Deus, com dignidade inalienável. O pecado original fere a natureza humana, mas não a destrói. Somos capazes de buscar o bem, de amar, de servir, de nos arrepender. Esta capacidade vem da graça de Deus, que age mesmo antes do batismo, preparando o coração para o encontro com Cristo. É justamente no sacramento do batismo que encontramos a resposta de Deus ao pecado original. Pelo batismo, somos libertos desta condição herdada. A graça santificante é restaurada em nós. Tornamo-nos filhos de Deus, membros do corpo de Cristo, herdeiros da vida eterna. O pecado original é apagado, embora as consequências temporais, como a inclinação ao pecado, o sofrimento e a morte, permaneçam.
Este aspecto é muitas vezes mal compreendido. Algumas pessoas questionam por que as consequências do pecado permanecem após o batismo. A resposta está no propósito pedagógico e redentor de Deus. Ele permite que passemos pelas dificuldades como caminho de purificação, amadurecimento espiritual e união com Cristo. Jesus mesmo não foi poupado do sofrimento. Pelo contrário, abraçou a cruz para nos redimir. Assim também nós, redimidos, somos convidados a seguir os passos do Mestre com coragem e fé. A doutrina do pecado original, portanto, não é motivo de desespero, mas de esperança. Ela nos revela a nossa necessidade radical de Deus e a grandeza do seu amor, que nos busca mesmo quando o rejeitamos. Este amor se manifesta de forma suprema na encarnação, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o novo Adão, que com sua obediência restaura a desobediência do primeiro homem. O contraste entre Adão e Cristo é central para a compreensão da redenção. Adão, o primeiro homem, escolheu desobedecer e transmitiu a morte. Cristo, o novo Adão, escolheu obedecer até a morte e nos trouxe a vida. Esta comparação, desenvolvida por São Paulo, mostra que, se por um só homem veio a queda, muito mais eficaz é a graça trazida pelo Filho de Deus. Cristo não apenas veio nos resgatar do pecado original, ele nos oferece uma nova vida, uma nova humanidade. Ele inaugura uma nova criação, em que o Espírito Santo nos dá força para viver como filhos no Filho. A graça batismal, que nos liberta do pecado original, é o início de uma jornada de santidade, de comunhão com Deus e de participação na sua vida divina. Vivemos num mundo marcado pela presença do mal, pelas consequências da queda. Guerras, injustiças, egoísmos, desequilíbrios ambientais e familiares são sinais evidentes de que a humanidade ainda vive sob os efeitos do pecado original. Mas o cristão não se resigna. Ele reconhece a realidade do mal, mas sabe que a última palavra pertence à graça. Por isso, a doutrina do pecado original é também um chamado à vigilância, à conversão e à fidelidade. Maria Santíssima, concebida sem pecado original, é para nós um sinal do que Deus deseja fazer com todos os seus filhos. Nela, a graça triunfou desde o início. Ela é a nova Eva, cuja obediência contrasta com a desobediência da primeira mulher. Assim como Cristo é o novo Adão, Maria é a nova mãe da humanidade redimida. Olhar para Maria é renovar a esperança de que, pela graça, também nós podemos vencer o mal e viver em santidade. A doutrina do pecado original nos ensina que precisamos da graça para sermos plenamente humanos. Sozinhos, não conseguimos restaurar o que foi perdido. Mas Deus, rico em misericórdia, não nos deixa sozinhos. Ele nos oferece, dia após dia, os meios para crescer na vida espiritual: a oração, os sacramentos, a palavra, a caridade. Somos peregrinos em direção à plenitude, e mesmo marcados pela herança de Adão e Eva, estamos chamados a uma vida nova. Que esta verdade inspire cada católico a valorizar a graça do batismo, a buscar uma vida de conversão contínua e a confiar no amor infinito de Deus. O pecado original explica a nossa condição, mas a redenção em Cristo revela nosso destino glorioso: participar da vida divina, por toda a eternidade. Se este conteúdo te ajudou a compreender melhor o que é o pecado original, compartilhe com alguém que também possa se beneficiar. E lembre-se, conhecer a fé é o primeiro passo para vivê-la com profundidade. Que a luz de Cristo ilumine seu caminho.